estarem connosco neste debate. Eu vou começar pelo professor Tiago Farias, porque falamos da intermodalidade como solução e é preciso, se calhar, fazer aqui um ponto de situação. Nós conversámos previamente, falou numa fotografia da intermodalidade. Que conceito é este e como é que ele tem sido aplicado aqui nas nossas cidades? Bom, desde já, muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui neste evento e dar nota do seguinte. A intermodalidade é realmente um aspecto fundamental se nós pretendemos ter um sistema de transportes públicos mais apelativo, mais eficiente e mais atrativo para todos aqueles que querem aderir aos transportes públicos. Mas eu diria que o esforço tem vindo a ser feito, e o Sr. Ministro hoje foi muito claro em todo o esforço que tem sido feito, não só em alargar as redes e torná-las mais conectadas, porque o que nós procuramos aqui é um sistema que seja o mais seamless, podemos usar este termo em inglês, em termos da sua utilização, e todo o esforço que se fez em termos de tarifário, de tornar mais acessível, mais apelativo, e já vimos também pela mensagem do Sr. Ministro que não é o suficiente. Portanto, a intermodalidade é uma peça-chave do ponto de vista de garantir um maior reequilíbrio da repartição modal dos transportes públicos nas nossas áreas metropolitanas, mas não é suficiente. Aliás, se fosse suficiente, os números eram outros. E permita-me partir os números se pegarmos nos números dos censos e que referem apenas da repartição modal entre o transporte público, os modos ativos, andar a pé, bicicleta e o transporte individual, e vemos que o transporte individual é dominante. A área metropolitana de Lisboa é a área que até tem os números mais, eu diria, menos assustadores, e mesmo assim o transporte individual tem um peso de cerca de 60%. E temos áreas em Portugal em que esse valor ultrapassa os 80%, e portanto o transporte público tem uma representação muito reduzida. Portanto, não é apenas só promover a intermodalidade, melhorar o transporte público, é fundamental, mas é mais do que isso. É preciso também perceber o que é que podemos fazer para haver uma alteração comportamental e uma redução clara do uso do transporte individual. Aliás, reparem, quando e revimos hoje de manhã que é um desafio que está muito relacionado, palavras do Sr. Ministro, com as autarquias e com o poder local, com a capacidade de tomar decisões. Eu julgo que são decisões que a curto prazo não são simpáticas para muitos, mas que são fundamentais a médio e longo prazo. E, portanto, em termos políticos, não é uma decisão fácil. Ou seja, vai ser preciso fazermos, se calhar, um sacrifício nos primeiros tempos para depois, em nome de um bem maior, mais tarde? Sem dúvida, sem dúvida. Isto porquê? Porque, se repara, temas como as cidades de proximidade, cidades dos 15 minutos, a revitalização do espaço público, o urbanismo tático que tenta reformular o espaço de uma forma muito dinâmica e muito interativa e muito participativa, tudo isso só se consegue alcançar se houver um reequilíbrio em relação à utilização do transporte individual, por todos nós, e acima de tudo aquilo que implica o uso do transporte individual na gestão do espaço público. E quando falou nessa questão, não é só melhorar a oferta, é também usar ou utilizar a nossa consciência individual. Eu acho que até hoje em dia fala-se muito, como outras campanhas, fala-se tanto, mas parece que nada acontece. Isso está muito relacionado também com o egoísmo das pessoas. Eu não vou prescindir do meu carro porque é mais confortável para mim, e porque esta é a queixa que nós normalmente ouvimos, a rede de transportes não é assim tão boa, ou porque não cumprem os horários, ou porque há greves, ou porque não há para o trajeto que eu preciso. Tudo isso e a somar um aspecto que é, eu também não sinto nenhuma pressão forte para reduzir a utilização do transporte individual. Mas se pensarmos em grandes medidas nos últimos 10, 15 anos que levaram a uma redução drástica do transporte individual, só me vem à mente dois momentos, uma crise financeira e uma crise pandémica. Covid. Mal saímos da crise financeira e mal saímos da pandemia da Covid, os dados mostraram isso mesmo. Recuperar uma tentativa de voltar a exatamente como estávamos, porque é a zona de conforto. Portanto, há aqui mais do que apenas pensar no conceito de intermodalidade, que é fundamental, e, portanto, transformar todo o sistema muito mais fácil, transformar a experiência do lado do utilizador muito mais interessante, mas é preciso ir mais longe do que isso. Uma última nota. Um dos aspectos fundamentais, e eu penso aqui que o professor Álvaro Costa poderá complementar o que eu vou dizer, é, no mundo dos transportes públicos, um dos maiores desafios, obviamente, um dos mais importantes é a segurança, o conforto, mas um dos maiores desafios tem a ver com a velocidade comercial dos autocarros, dos elétricos e a fiabilidade com que funcionam.
Ora, enquanto houver conflito direto com o transporte individual, estamos também a prejudicar a qualidade do serviço. Portanto, há aqui um efeito de melhoria do conjunto, mas como referi bem, numa primeira fase poderão ser momentos mais difíceis. Professor Álvaro, antes da intermodalidade, sei que é vou dizer acérrimo defensor, me dirá, da questão das redes. O que é isso das redes e porque é que elas são importantes antes do conceito da intermodalidade? Muito bom dia, obrigado pelo convite. Porque, para mim, as pessoas não usam a intermodalidade, usam os transportes. E, às vezes, olha-se para a intermodalidade para a interface. Mas se não houver transportes, depois não há intermodalidade. Não há forma das pessoas se movimentarem. E isto é o que eu sinto hoje, generalizadamente, em Portugal. Não há oferta suficiente, portanto a oferta é fortemente insuficiente, na parte dos comboios particularmente, que é um meio de transporte estrutural da mobilidade das pessoas e, portanto, depois as pessoas não podem usar porque não têm oferta para se poderem deslocar, esperam muito tempo. E depois há este conceito muito... digamos, muito atual, que os transportes têm de andar cheios. Quer dizer, no fundo é assim, há mais gente, baixou-se o preço. Não, estragou-se a experiência, as pessoas hoje andam nem sardinhas em lata e, portanto, tirou-se aquele prazer que o carro dá e que o transporte público já deu. Por exemplo, eu meto um bocado de confusão, acabaram as cidades, acabaram com os autocarros de 2 pisos. Quer dizer, eu que tenho uma linha à frente de casa que às vezes anda com autocarros de 2 pisos, afeta muito o mood das pessoas e a forma como se deslocam e como chegam ao trabalho. Portanto, nós destruímos muito esta experiência da viagem e fomos tirando as mesas dos comboios, nós fizemos uma regressão civilizacional. Quer dizer, por exemplo, eu tenho andado na linha do Douro. Na linha do Douro, o Miradouro, o comboio, tem os bancos que se podem virar para a paisagem. Portanto, no fundo, a pessoa não precisa de ir de frente ou de costas, pode ir de lado. Ora, isto não existe mais. Quer dizer, hoje nós estamos a voltar àquele conceito antigo, do elétrico antigo, que no Porto chamava o risco ao meio, que era as pessoas iam viradas umas para as outras. Sim. E isto, repare, que é o que o método do Porto agora voltou a fazer e os métodos estão a fazer. Portanto, no fundo, nós estamos a ter uma regressão civilizacional nos veículos, estamos a ter uma regressão civilizacional na experiência, e os carros estão a ir do sentido contrário, portanto, depois é difícil conquistar. Portanto, é difícil porque a experiência não é boa, a experiência do transporte, porque, portanto, a frequência é má e andam cheios. É evidente que também há problemas de redes. Por exemplo, eu vim do Porto e eu não me importo de vir para qualquer sítio de Lisboa, mas para a margem sul é mau porque a Fertagos, os comboios da Fertagos vão a Roma Arieiro, eu tenho de sair... Tem de sair da Gar do Oriente. No Oriente, e portanto tenho que fazer 2 mudanças. Por exemplo, uma pessoa que venha do Porto, como a ir a Santa Apolónia, apanha a linha azul, a ir ao Oriente, apanha a linha vermelha e apanha a linha de cintura, apanha imensa linha de cintura, e sim, uma pessoa cobre quase Lisboa muito facilmente com uma mudança, e a intermodalidade está feita. Só que não está num sítio, está em vários sítios, porque as linhas de metro depois cobrem e põem-os mais ou menos no destino. Mas para ir para a margem sul é complicado, porque é preciso 2 mudanças. Portanto, o conceito da intermodalidade tem de ser visto em função das redes e da oferta. Portanto, o que nós temos de ter é conectividade, depois temos de ter oferta com frequência para nos podermos deslocar. Nesse aspecto, acho que a CP tem sofrido problemas vários, de greves e de oferta mesmo, que faz com que não haja frequência em muitas linhas e, portanto, eu acho que não está melhor, está muito pior. Os últimos anos têm sido muito pior e acho, inclusivamente, se os autocarros... É engraçado, por exemplo, os autocarros da Rede Expressos, se marcar um bilhete na Rede Expressos e o compra, se for utilizadora frequente, no meu calendar aparece comboio para... Por exemplo, se eu comprar um bilhete para Viseu, é comboio para Viseu, comboio para Lisboa, comboio para Mirandela. A própria Rede Expressos se assumiu como uma rede de comboios
nacional e se publicita como isto. Portanto, isto mostra que o sistema estrutural de mobilidade do país não está a funcionar. Portanto, depois posso falar em intermodalidade, mas se não houver serviço, não funciona. Não funciona. Miguel Cruz, o slogan da Infraestruturas de Portugal é ligar destinos, ligamos destinos, é o slogan. Qual é o papel da Infraestruturas de Portugal nesta questão da intermodalidade? Bem, em primeiro lugar, cumprimentar a todos, bom dia a todas e a todos, e agradecer o convite. Acho que é muito importante termos esta discussão. Eu, se calhar, começava aqui por, depois darei a volta para responder à sua questão, mas começava aqui, acho que a pergunta que eu ouvi até agora, a expressão que eu ouvi até agora mais, em todos os painéis, incluindo no Sr. Ministro, foi a palavra holístico. Tal Pronto. visão holística. E eu acho que é isso que é muito importante. Aliás, mesmo nisto que estávamos a falar agora, o que importa aqui é, de facto, como é que nós conseguimos ter uma visão de conjunto, como é que as peças todas, quer do lado da oferta, quer do lado da procura, jogam juntos. É óbvio que a Infraestruturas de Portugal... já agora, só dizer, eu não acho que seja preciso fazer um sacrifício, que o que esteja em cima da mesa seja fazer um sacrifício para conseguir, de facto, mudar comportamentos. É preciso conseguir assegurar uma mudança de comportamentos e isso implica necessariamente que tem que haver um conjunto de soluções integradas e que conseguem responder com flexibilidade às necessidades das pessoas e das mercadorias, quando falamos em intermodalidade, já até agora, mais mercadorias. Porque isso tem também consequências naquilo que é o tráfego, inclusivamente o tráfego urbano, embora, enfim, aí estejamos já a falar de uma situação um bocadinho distinta, mas aquilo que nós de facto temos que conseguir assegurar é que olhamos para todos os meios de transporte de uma forma integrada. E isso inclui também o veículo automóvel. Portanto, esta questão, e nós temos que olhar também, cidades diferentes suscitam questões diferentes. Se numa cidade, por exemplo, como Lisboa, num determinado ponto, com ruas estreitas, como temos em determinadas circunstâncias, precisamos de entregar é preciso ir levar os miúdos à escola e, portanto, aí pode não haver uma solução, essa solução de levar o veículo não é um problema de egoísmo das pessoas. É uma necessidade. É uma necessidade das pessoas. O que temos que saber fazer é como é que, de uma forma integrada, soluções que são distintas para zonas, para cidades, para regiões que têm necessidades distintas, como é que nós conseguimos fazer esta integração? Aquilo que as pessoas querem é que, de facto, se consigam ligar destinos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu preciso ter uma forma de chegar de um ponto ao outro com um mínimo de qualidade e eu não estaria tão preocupado, porque acho que isso é razoavelmente inevitável, novamente depende da complexidade das regiões, se tenho que mudar uma ou duas vezes, o que me interessa aqui saber é como é que eu programo a minha viagem e como é que eu consigo ter as coisas organizadas de forma a poupar o máximo de tempo possível. Portanto, não perder tempo nestas deslocações. O que é que isto significa? Significa que, e isso é um dos investimentos que nós estamos a fazer, que é investir na modernização de uma rede. Eu depois já vou dar aqui um exemplo que depois cruza com a questão da alta velocidade e também explicar porque é que o tema da alta velocidade acaba por ser relativamente importante também neste contexto. Mas, portanto, modernizar significa eletrificar, significa mudar em termos de eficiência as condições de serviço. Nós somos um gestor de infraestrutura, não somos operadores e, portanto, por isso, obviamente, é preciso olhar para isto de uma forma integrada. Ponto 1. Ponto 2, é preciso que as estações, e nisso também temos vindo a investir e vamos continuar a investir, é óbvio que falar de estações que são, digamos, novas ou falar de reformulação de estações existentes são questões diferentes, mas estamos a olhar para isto, temos que ter estações que prestam um conjunto de serviços que têm uma envolvente que seja favorável à utilização por parte das pessoas e que consigam favorecer este exercício da intermodalidade. Eu falava em estações novas, a estação de Vila Nova de Gaia ou a estação de Coimbra B são bons exemplos daquilo que se vai fazer. E depois a seguir é preciso ter um conjunto, e aqui tem-se falado de digitalização, é preciso ter informação ao público e forma de programar, comprar os bilhetes de uma forma que seja relativamente integrada e fácil para a utilização das pessoas. Que é isso que nós queremos. Queremos programar uma viagem, ter o pacote integrado. Eu dou só aqui um exemplo
daquilo que precisamente estamos a fazer e para responder à questão do ligamos destinos, nós estamos, parece até uma solução relativamente atípica, nós estamos muito envolvidos no investimento que está a ser feito em Coimbra, no metro do Mondego. O metro do Mondego não é uma solução típica dentro daquilo que nós gerimos. Nós gerimos uma rede rodoviária, uma rede ferroviária e uma rede de telecomunicações. Ali a solução é um BRT. Um BRT, aliás, em canal dedicado. O de ser em canal dedicado tem precisamente a ver com aquilo que estava só aqui há pouco a ser dito, do cruzamento, do choque entre aquilo que é a circulação normal da cidade e a circulação deste transporte público. A integração do BRT, dos autocarros, como funcionalidades numa estação onde chega o comboio de alta velocidade que pode ligar à rede. Já vamos voltar à alta velocidade, Miguel Cruz. Sim. É um tema essencial aqui. Sim, até porque falou aí na questão da telemática, a questão da digitalização, e eu queria perguntar ao professor Tiago Farias se estão ou não, nós nos últimos anos assistimos a uma verdadeira revolução nos transportes também graças a muita da inovação, e há um outro desafio, 2050, vamos traçar assim mais ou menos daqui a 25 anos. Estão ou não os sistemas de transportes preparados outra vez para um salto que nós sabemos, assim como não sabíamos há 20 anos o que é que vinha aí na nossa mobilidade, sabemos o que é que vem, temos mais ou menos uma ideia e estamos preparados? É uma excelente questão, porque o ano 2050 é muito falado como meta, essencialmente como meta de descarbonização, mas também como meta de tornar as nossas cidades, como vimos anteriormente, cidades com maior qualidade de vida e que tudo funcione de uma forma mais sustentável. E é interessante porque se nós pensarmos há 25 anos atrás, nós não tínhamos nem smartphones, nem redes sociais, nem digital. A palavra digital não fazia parte do nosso vocabulário e, portanto, é muito difícil antecipar o que é que poderá acontecer em 2050. Mas há algo que me parece claro, é que o mundo do futuro das cidades e da mobilidade vai ser fortemente conectado, eu diria totalmente conectado, uma conectividade que vai ser entre o cliente, o customer, o utilizador, o veículo, a infraestrutura, a cidade, e portanto esta conectividade, e aqui começa o primeiro desafio, aliás vimos há pouco, as cidades não estão preparadas para assimilar, absorver e tirar proveito de todo este mundo, toda esta revolução digital, toda esta revolução dos dados. Como é que trazemos valor? Portanto, vai ser mais conectado, cuidado que vai começar a ser mais autónomo. Mais autónomo, okay. Portanto, há uma autonomia do veículo, uma autonomia de quem gera. Esta autonomia é mais transversal. Nós vimos aqui que há dois grandes pilares transversais, que é a sustentabilidade e o digital, não é? Mas esta autonomia vai varrer estes dois parâmetros de uma forma que não sabemos como, mas que vai estar presente. Eu espero que tudo seja muito mais partilhado. E aí a intermobilidade é fundamental para a partilha do espaço, para a partilha dos veículos, para a partilha, mas também partilha de pensamentos, partilha de decisões, e claramente vai ficar tudo muito mais eletrificado a nível urbano. E aqui o desafio é interessante, porque este Connected, Autonomous, Shared and Electric, que são aqui os chavões para os próximos anos, é algo que nós não sabemos o que é que vai dar. E o meu desafio, pegando nas palavras que referiu, é que nos últimos 15 anos vimos muita inovação. Ninguém imaginava que a trotinete, que para mim era um instrumento que estava, digamos, que era uma espécie extinta, não extinção, extinta, que iria renascer com fruto da conectividade, do digital, também da mobilidade elétrica. Mas o que eu diria é, nos últimos 15 anos o que nós vimos foi as cidades e a inovação a ser conduzida pelos inovadores e não pela própria cidade. A cidade herdou a inovação e depois teve que reagir, regular, gerir, tomar decisões, travar por um lado. E isso é um pouco que devíamos tentar alterar para os próximos 20 anos. Que é a cidade, aliada a quem gera e domina o mundo do Big Data e do digital, perceber o que é que quer fazer com os produtos que a inovação vai com certeza desenvolver, através de programas de inovação, por exemplo, e que sabemos que vão ser mais conectados, vão ser mais digitais, vão ser mais autónomos, repito, vão ser mais autónomos, esperemos nós muito mais partilhados, porque há aqui uma ineficiência gritante do ponto de vista do uso das infraestruturas, quando pensamos que um automóvel está grande parte do seu tempo, eu diria provavelmente mais de 90% do seu tempo parado, portanto é um ativo passivo, não produz, mas ocupa espaço e tem uma pegada carbónica muito forte
o seu processo de construção e, portanto, este é para mim um grande desafio. Como é que as cidades e os decisores podem liderar um pouco mais o processo da inovação, sabendo que ela vem aí? E não temos dúvida. Professor Álvaro, e ela vem aí, essa inovação nos transportes, e estamos com a ficção que vemos, na ficção, no mundo da ficção, cada vez mais perto da realidade, carros voadores, transportes públicos completamente diferentes daquilo que estamos habituados hoje em dia. O que é que a engenharia nos promete? Pois, eu acho que, de alguma forma, agora sendo um bocado advogado do diabo, também estamos a perder um bocadinho a noção da realidade. Aliás, eu acho que se todas as pessoas ligadas aos transportes durante 3 meses não tivessem carro, eu acho que se calhar tivessem andado a transporte público, eu acho que se calhar dava-se um sentido a toda a inovação que está a ser feita no sentido desta partilha da criação de sociedade com as novas soluções. Porque nós temos agora o risco disso, é não perceber a realidade e analisar os dados. E depois as coisas podem não ficar bem alinhadas com as soluções sociais, que em muitos casos também já não estão. Portanto, eu acho fundamental, por exemplo, esta questão do valor público, perceber quando uma pessoa desenvolve alguma coisa em termos tecnológicos, o que é que está a dar para a sociedade, é muito importante. E nós não estamos a ter este alinhamento de pensar o que fazemos. Nós pensamos da solução tecnológica e não pensamos no que é que isso traz da alteração ao valor, à vida das pessoas. Pronto, isso é fundamental para mim. Agora, eu acho que o desafio é gigante, porque as alterações são gigantes. O que está a passar em termos de inovação vai permitir fazer alterações, mesmo na arquitetura, de todo acompanhamento dos dados, que eu acho que as pessoas não imaginam. Pronto, isto pode Só em filmes tudo. É que podem ter essa ideia. Eu acho que é mesmo em filmes. Assim, eu estou envolvido em processos que às vezes os ganhos de produtividade são 100 vezes. Quer dizer, no fundo a realidade da organização social vai ser diferente, porque há tarefas que demoravam, sei lá, 15 dias e vão demorar meia hora. Portanto, e a solução que vem dada é melhor. Agora, para entender essa solução, vai ser preciso muita inteligência. E o que eu estou a ver é que muitas destas soluções, mal utilizadas, vão dar resultados muito maus. Portanto, eu acho que é preciso mais inteligência para perceber como é que se integra essa solução na vida social. E eu concordo que nós temos sido comandados pela tecnologia. Aparece, alguém faz uma tecnologia, agora a Câmara precisa de uma plataforma, agora precisa disto, precisa daquilo. São os técnicos que se decidem. E eu tento sempre ter os políticos. Os políticos têm uma visão da sociedade que o técnico não tem, só tem a visão tecnológica. É engraçado que eu há uns anos estive a desenhar uma rede de transportes que era a rede de Arganil. Rede de transportes públicos, essencialmente virado para as escolas. O Presidente da Câmara dizia assim: eu quero diminuir o meu abandono escolar. Eu disse, mas para que é que me fala a mim? Eu sei organizar autocarros, linhas, motoristas, pronto. E então nós organizámos uma rede que poupou muito tempo aos alunos. Passado 3 anos, o ranking das escolas passou de 500 para 150. Ora, eu como técnico não via isso, e ele é que viu isso. Portanto, eu dei a solução técnica, que eu acho brilhante, mas é tecnicamente brilhante, mas o impacto social daquilo eu não via nada. E é engraçado, quando ele saiu, escreve um livro sobre o seu testamento político, o seu accountability, e eu vou ao capítulo dos transportes e não tinha lá a rede. Eu achava que era a coisa mais brilhante que ele tinha feito nos 12 anos e não estava lá. E depois fui à educação e estava a rede na educação. Eu disse, mas isto não é educação. Isto são autocarros e é uma rede. Só que a visão política da tecnologia é diferente da visão que nós temos da tecnologia, porque a política vê o valor. Ora, se nós não introduzirmos nestes fóruns alguma componente ligada à cultura,
aspectos culturais, aspectos sociais, aspectos de coesão social e aspectos que os políticos valorizam, eu acho que nós vamos fazer como hoje. A infraestrutura de transporte está a melhorar, mas eu não uso infraestrutura, uso comboios. Portanto, aqui a IP pode fazer as infraestruturas, pode eletrificar o que quiser, mas eles podem eletrificar até Barcelos, por exemplo, mas eu não consigo ir a comboio de Barcelos, não consigo ir num comboio elétrico a Barcelos nos suburbanos, não há comboios. Portanto, a questão é, a tecnologia tem de ser utilizada no sentido de criar valor, porque investir na infraestrutura sem pôr comboios, nós estamos a gastar dinheiro. Atenção, muito do dinheiro que nós estamos a pôr nas infraestruturas é um desperdício total, porque são os veículos que criam valor. Não é as estradas, é os veículos a circular lá. Sim, o nosso tempo é um bocadinho mais como a alta velocidade, que corre muito. Miguel Cruz, vamos terminar com aquele ponto que queria voltar. A questão da aposta da alta velocidade também é uma forma de promover a intermodalidade. Os nossos últimos 5 minutos para este tema, se os quiser usar bem. Sim, mas queria só abordar Claro. um dos temas que foi aqui falado. Vamos lá ver. Obviamente que aqui nós estamos a falar de investimentos que têm uma duração, são investimentos que estamos a fazer agora e que vão durar para os próximos 25, 30 anos. Décadas. E, portanto, aquilo que nós temos que conseguir assegurar é que esses investimentos integram um grau de flexibilidade suficiente para poder incorporar, quer do ponto de vista de inovação, quer do ponto de vista de soluções de intermodalidade, aquilo que nós hoje não sabemos exatamente o que é que vai ser. E essa é a razão pela qual nós temos que olhar para estas coisas com alguma flexibilidade. Ter uma estação, quando falamos de intermodalidade, também é ter uma estação de comboios onde tem um conjunto de parques de estacionamento para carregamento de veículos elétricos, onde conseguem entrar um conjunto de bicicletas e, portanto, temos instalação para as bicicletas, as pessoas saem do comboio, apanham a bicicleta e saem. É verdade que estas coisas têm que ser adaptadas àquilo que é a realidade e por isso é que temos de ter um conjunto de intervenientes, entre eles os municípios, tem que ser adaptado à realidade do local onde nós estamos. E a alta velocidade, desse ponto de vista, é não só porque nos cria, de facto, a oportunidade. Portanto, nós vamos instalar a alta velocidade, vai mudar completamente a forma como nós olhamos para a mobilidade em Portugal. Falava-se há bocadinho com o Sr. Ministro do tema da bitola. Exato. A alta velocidade vai interagir com a rede convencional. Portanto, os ganhos de eficiência que nós vamos introduzir com a alta velocidade vão permitir um alargamento do seu impacto ao território nacional, praticamente como um todo, com ganhos significativos da forma, não apenas do tempo, da eficiência, isto é verdade para os transportes de mercadorias, como é verdade para os transportes de passageiros, mas também para a forma como se olha para a ferrovia. Esta preocupação que o Sr. Professor estava a levantar de, sim, mas podem eletrificar o que quiserem, que eu depois a seguir não tenho serviços de comboio. Mas é que a alta velocidade e os padrões introduzidos pela alta velocidade, do ponto de vista de nível de serviço, de qualidade de serviço, da transformação, portanto, das soluções e flexibilidade de soluções que a alta velocidade pode introduzir na forma como nos deslocamos na rede ferroviária, pode ser de facto muito útil para esta alteração comportamental e para de facto introduzir aqui uma alteração significativa na forma como as pessoas se movem dentro do território nacional, obviamente aqui não diretamente dentro das cidades, mas com impacto dentro das cidades. Desde logo, falava-se aqui, por exemplo, no transporte de mercadorias, a introdução da alta velocidade é um tema também absolutamente essencial para a nossa competitividade na forma como transportamos mercadorias e o impacto que isso tem depois do ponto de vista de sustentabilidade. Já sabemos, temos repetido isto várias vezes, que é a rede, a linha do norte é a linha por onde cruzam mais de 90% do transporte de mercadorias. E, portanto, a linha está fortemente congestionada, com um prejuízo essencial para o transporte de mercadorias. Portanto, a libertação da linha do norte de passageiros é também do ponto de vista de transporte de mercadorias, daquilo que depois nós temos de solução, como o Sr. Ministro disse há pouco, no transporte de mercadorias em alta, em média, e depois as consequências que temos, ou a flexibilidade que temos para o transporte de mercadorias em baixa, é necessariamente enorme. E depois eu juntaria aqui o tema da alta velocidade, trouxe ao de cima aquilo que podem ser as funcionalidades de uma estação. Não só aquilo que esta estação pode providenciar em termos de intermodalidade e, portanto, de conexão com outros modos de transporte, mas também aquilo que, de facto, pode proporcionar de serviços às pessoas que têm intervalos de espera, como, finalmente,
como é que uma estação, o que é que podemos evoluir em termos da forma como a estação interage com a cidade e interage com aquilo que é a fruição da população da respectiva cidade. Isto é absolutamente essencial para que, de facto, as pessoas possam ser conquistadas para a utilização de outro tipo de meios de transporte. Como eu disse, os bons exemplos disto serão Coimbra Norte e será Vila Nova de Gaia, mas, obviamente, a adaptação das outras estações é um processo que nós também temos em curso, precisamente para poder responder a isto. É um caminho que temos de percorrer. Resta-me agradecer ao Miguel Cruz, ao Tiago Farias e ao Álvaro Costa de terem estado connosco neste painel. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado.